aula anterior, nós iniciamos a descrição teórica da superposição no MHS, onde nós obtivemos as chamadas figuras de Lissajous. As figuras são muito úteis para a gente observar a diferença de fase e a diferença de frequência entre dois sistemas que estão acoplados. Nessa aula, nós vamos ver como simular as figuras de Lissajous utilizando um software chamado GeoGebra. Então nós temos um sistema que é formado por dois osciladores, aqui dois sistemas massa-molas, né, conectados a uma mesma massa. A ideia é que se eu puxar essa massa, eu quero ver qual é a equação da trajetória. Ou seja, eu sei que, independentemente, esses sistemas são descritos por equações desse tipo, né? Por exemplo, π de ta cosseno de ômega xt mais 1 φ1, e y de t é b cosseno de ômega yt mais φ2. Então, xy é a frequência para o oscilador na direção x e ômega y na direção y. O que eu quero fazer aqui não é observar a posição x e a posição y em função do tempo, que eu quero é a equação da trajetória. Quero descrever no plano xy qual é a trajetória que a partícula ou a massa vai fazer. Para isso eu tenho que fazer a parametrização do sistema. Mas a gente viu que matematicamente não é tão simples fazer isso. No caso da aula anterior, a gente só conseguiu fazer quando a gente assumiu frequências iguais e fases diferentes. Agora, vou mostrar para vocês como utilizar o software GeoGebra. É um software gratuito, você consegue fazer de maneira online, não precisa instalar no computador. Você consegue gerar todas as combinações possíveis de frequência, amplitude e fase. Vamos lá então. Bom, como a gente viu na aula anterior, representar matematicamente as figuras de Lissajous não é um trabalho muito fácil. A gente só conseguiu obter a equação da trajetória considerando que as frequências eram iguais e as fases eram diferentes. Quando você tem variando amplitude, ou variando frequência, ou a fase, ou os três parâmetros variando junto, matematicamente pode ser muito trabalhoso gerar a descrição matemática dessas figuras. Então, o melhor é utilizar um software onde a gente possa fazer a parametrização, ele já faça a parametrização das equações de forma automática. Para isso, eu recomendo que vocês utilizem o GeoGebra. Você vai lá, digita o nome, e aqui você tem a opção do GeoGebra Classic. Então essa é a área de trabalho que vai aparecer aqui para você. Tá? Bom, aqui você tem a área do gráfico. E a gente vai digitar a seguinte equação. Vamos começar aqui, para ficar simples, amplitudes iguais, fases iguais. A gente vai fazer aqui é variar a frequência. Então a gente digita curva, abre um parênteses, e aí a gente vai digitar cosseno de 2 π vezes t. Vou colocar uma vírgula aqui. Vou colocar outra função, que é cosseno, seria da outra direção do oscilador. 2π, π tá aqui embaixo, t. Depois aqui eu vou colocar vírgula 0, vírgula t, vírgula 0, vírgula 2 π. Ele já mostra já a figura parametrizada. Que está aqui, ó. Então, como a amplitude aqui, ó, é 1, aqui é 1, né? No cosseno. Então, quando eles têm frequências iguais, ele vai descrever essa reta aqui. Essa é a figura que você vai olhar. Olhando de cima, seria essa representação aqui. Vamos trocar, vamos colocar a frequência em y duas vezes a frequência em x. Então, aqui, em vez de 2π, eu vou colocar aqui, né? Vou colocar 4π. O que acontece quando eu clico aqui, tá aquilo que a gente tinha falado. Então, a frequência y é duas vezes a frequência x. Então, ela corta duas vezes o eixo y, uma vez só aqui, o eixo x. Vamos fazer agora 3 vezes. Então, vou trocar o 4 aqui, ó, por 3. Desculpa, que 3 seria 6 vezes, né? Então, vou colocar aqui 6. 6 para 6 vezes. 3 vezes tem que dar 6π aqui, né? Corta aqui, ó. 3 vezes e aqui uma vez só. E aí você pode fazer outras variações. Vamos colocar qualquer outro número aqui. Eu coloquei aqui 3π, né? Essa é a figura que é formada.
Lógico que aí aquela contagem de vezes não fica tão fácil de fazer olhando só para o gráfico. Né? Porque aqui eu não tenho a frequência de um como um múltiplo inteiro da outra. Isso só acontece quando tem um múltiplo inteiro, fica fácil de contar dessa forma. Tá? Vamos colocar aqui agora fases diferentes. Então aqui eu vou adicionar nessa equação aqui, ó, um mais π. Essa vai ser a diferença de fase. Ó. Bom, não mudou nada. Vamos colocar aqui um π sobre 2. Ó, a figura. Vamos colocar aqui, voltar aqui, vamos deixar frequências iguais. 2π, só que fase diferente, ó. Ó, essa figura aqui, ó. Então essa vai ser a trajetória. Eu tenho frequências iguais, mais fase diferente. Vamos trocar a fase aqui, vamos colocar uma fase π sobre 4. Figura da elipse. Agora, além de deixar a frequência igual, vamos voltar a frequência igual aqui e fase igual também. Tá? Vou tirar aqui esse π sobre 4. Tá. Beleza, voltou. Frequências iguais. Vamos dobrar a amplitude aqui, ó. Vamos colocar o x como 2. Olha o que acontece. Ó. Você vê que aqui no eixo x, ele vai oscilar de menos 2 a 2. E aqui no eixo y de menos 1 a 1. Então, eu conseguindo olhar aqui, eu também vejo a relação de amplitude. Embora a relação de amplitude seja mais fácil de observar, né? Com outro tipo de equipamento, se você, por exemplo, estiver analisando um circuito eletrônico. Aqui eu tenho, vamos trocar esse 2, vamos voltar para 1. Check. 1. Vou colocar aqui a frequência aqui 3, vamos colocar 5π. Certo? Tá aqui, 5π é essa figura que a gente está vendo. Né? Vou colocar aqui uma diferença de fase. Vamos colocar novamente aqui π sobre 2. Essa figura que a gente tem. Vamos colocar aqui, em vez de π sobre 2, vamos colocar π sobre 4. Olha que figura interessante essa. Vou trocar aqui esse 5, vamos colocar um 3 aqui. O que vai ficar? Olha só. Aqui eu tenho, se eu for olhar, essa figura toca aqui no eixo horizontal 3 vezes, né? Enquanto aqui no eixo vertical toca só 2 vezes. Então, esse tipo de relação também pode ser usado para a gente descrever frequências, diferenças de frequências, como a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, é interessante que você entre aqui no software GeoGebra Classic, coloque valores aqui, fica brincando com esses valores e vendo as figuras que vão aparecer aqui. Na próxima aula, nós vamos utilizar um equipamento chamado osciloscópio e 2 equipamentos chamados geradores de função para ver isso representado na tela de um osciloscópio, que é um equipamento muito utilizado na área de eletrônica para você analisar circuitos. Okay? Então, até a próxima aula.